Boa tarde, boa noite. Hoje nós temos aqui a oportunidade de fazermos a nossa revisão do curso básico de homilética. Para vocês que fazem parte da Igreja Batista Manancial em General Carneiro, eu tenho um prazer de editar esse vídeo com a finalidade aí de estar orientando cada um de vocês e tirando as dúvidas, sobre as aulas que tivemos. Bem sabemos que essa pandemia que assolou o nosso país, bem como o mundo inteiro, ela tem causado aí alguns prejuízos, mas nem por isso a igreja para, nem por isso nós paramos, porque nós cremos que debaixo das mãos do Senhor nós temos caminhado e Ele tem nos protegido. Para você que participou do curso básico de homilética conosco no início, no primeiro semestre desse ano, nós entramos agora em uma revisão de toda a disciplina com a finalidade já de começarmos a fazer os exames a partir desta quinta-feira, lá no nosso templo. E eu convido a vocês que já tenham em mãos, a nossa apostila. Foi distribuída aí para todos. Essa foi uma apostila que nós conseguimos aí durante o curso de teologia na Faculdade Batista. Eu também peço a cada um de vocês que, na medida do possível, adquira algumas traduções. Eu aqui estou usando a Almeida, a nova Almeida atualizada, a última versão, agora em 2017 foi lançada. A NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Uso também a King James atualizada, também é um excelente material. A NVI também é importante você ter, faz parte aí do compêndio de material de estudos para nos auxiliar e fazer uma boa exegese, do texto bíblico. E, por fim, é a última a ser usada até mesmo quando você estiver fazendo um trabalho de exegese, usando as ferramentas hermenêuticas. É esta Bíblia aqui, a Mensagem. Um excelente material, que pode estar aí auxiliando, de Eugênio Peters. Muito boa a Bíblia. Então, vamos iniciar a nossa revisão. Primeiro, eu gostaria que você acompanhasse. Aí na página 6, nós temos aí alguns elementos importantes para o chamado para a pregação. Aqueles que foram vocacionados para o ministério da pregação. É importante salientar isso, porque existem alguns elementos importantes que confirmam esse chamado. E aí na página 6 vocês podem ver alguns elementos dos quais envolve o constrangimento, a confirmação por terceiros, o profundo interesse pelo próximo, e algo que Spurgeon disse, que é importantíssimo. Spurgeon disse: se você não pode fazer outra coisa, então faça. Se você pode ficar fora do ministério,
fique fora do ministério. O único homem realmente chamado a pregar é aquele que não pode fazer qualquer outra coisa, no sentido que ele não fica satisfeito com qualquer outra coisa. Esse chamamento para a pregação pesa-lhe de tal maneira e tão grande é a pressão que ele precisa suportar e então termina por dizer: não posso fazer outra coisa, eu tenho que pregar. Olha, que tamanho peso é esse para aqueles que são vocacionados para o ministério da palavra. Isso é importante, meus irmãos, refletir sobre isso, porque esse ministério ele é de muita responsabilidade. Nós vimos aí na sequência da apostila também alguns dados aí de como surgiu e desenvolveu a homilética, fatores que influenciaram a homilética, né? Temos aqui também na página 8 da nossa apostila o que é homilética. Traz aqui uma contextualização e a definição de homilética. Temos também a visão de homilética ao longo da história. E nós sabemos que a pregação é um dos fundamentos do cristianismo. A importante base do cristianismo é a pregação. Nós já vamos passar rapidamente para os tipos de sermão. Né? Nós sabemos que sermão ao ministrar uma mensagem, ao ministrar uma palavra, seja ela de púlpito, seja ela evangelístico no campo, nas ruas, no ônibus, aonde você estiver, a palavra de Deus, você precisa compreender que ela não volta vazia e ela sempre cumpre o seu propósito. Esta é uma realidade que nós precisamos crer, até mesmo para que nós possamos, com maior autoridade, exercer o ministério dessa palavra. Então vamos entrar aqui já no contexto da interpretação à exposição bíblica. Nós temos então alguns tipos de sermões, que são básicos 3. E que sermões são esses? O primeiro deles é o sermão textual. É importante nós sabermos o que é o sermão textual, como que nós podemos projetar esse sermão, como trabalhar esse sermão. Temos também o sermão temático. Nós vamos também aqui, na revisão, observar o que é um sermão temático. E o terceiro sermão é o expositivo. O sermão expositivo, ele tem assim um grande poder de influência, um grande poder de mexer com o coração das pessoas. Nós vamos saber o porquê disso. Antes mesmo de observarmos esses 3 tipos de sermões, nós precisamos saber aqui quais são os objetivos da mensagem, porque ela precisa ter um objetivo. A mensagem, ela precisa ser objetiva. Para isso, nós sabemos que são 6 objetivos que nós vamos destacar aqui. O primeiro deles é o objetivo evangelístico. O segundo é o objetivo ético. Já esses objetivos eles se encontram lá na página 45 da nossa apostila. Você pode até ir lá para ver. Página 45. O evangelístico, como nós estamos observando, ele tem o propósito de persuadir os perdidos a receber a Jesus como Salvador pessoal. E esse
esse objetivo evangelístico, ele apela à conversão e à mudança de vida das pessoas. Por isso há necessidade de ter aí uma profunda convicção da situação de todos os que são crentes em Cristo. Saber que há necessidade do arrependimento, do perdão e da comunhão para com Deus. Tem também o propósito ético, como já foi colocado aqui. O objetivo ético, ele trata da relação horizontal ou do relacionamento entre seres humanos, o nosso relacionamento de uns para com os outros. E os tipos de mensagens éticas, nós podemos aí enumerar aí como uma mensagem aí, relativa a namoro, noivado, casamento, vida familiar, divórcio, sexo e sexualidade, etc. e outros. Vocês podem acompanhar na apostila e ver aí essas características. Também tem um propósito doutrinário. Ele tem um propósito didático, ou seja, de instruir os crentes, fazendo-os ver o significado das grandes verdades da fé cristã, e indica como estas têm aplicação à vida prática diária da nossa caminhada cristã. Vemos aí também o propósito devocional, importante. Ele tem como finalidade despertar os crentes o sentimento de amor e devoção para com Deus. Assim, também como guiá-los na expressão adequada da adoração que Deus merece. Então esse também é mais um dos propósitos. Temos também o propósito, o objetivo do propósito consagratório. Este propósito, ele ajuda os crentes na constante batalha contra o pecado. E pode ser trabalhado nesta área. Você pode observar aí. E tem também aqui o último, que é o propósito pastoral de alento. Ele tem como objetivo animar o povo e ajudar em seus problemas, mostrando-lhe como pode receber a graça e as promessas de Deus para solucioná-los. Entende? Você pode acompanhar aí que isso aí vai te auxiliar para estar preparado aí para qualquer tipo de situação que envolva aí esses objetivos. Vamos entrar aqui então já na proposta do sermão temático. Aí na página 47. Toda mensagem, nós sabemos, ela é construída a partir de um tema. No caso da mensagem temática, este tema ele não deriva aí de um texto específico, um versículo bíblico, vamos dizer assim. As suas divisões, as divisões que ele será constituída a estrutura dessa mensagem, ela deverá ser construída a partir de um tema ou de um tópico. Você cria ali um tema, nós vamos mais à frente aí mostrar aí um exemplo da mensagem temática para você tirar a sua dúvida. Mas aí na página 47 você pode estar aí já observando como que é a elaboração da mensagem a partir de um tema. Tem aí os princípios básicos para elaborar uma mensagem a partir de um tema. Uma vez estabelecida o tema, as suas divisões principais, faz necessário buscar textos bíblicos que fundamentam essa mensagem. Cada divisão da mensagem deve ser apoiada em um texto. Isso é obrigatório. Tem que ser apoiado em um texto bíblico, logicamente, o qual deverá ser devidamente escolhido e analisado para fundamentar a argumentação da apresentação do sermão. Isso é necessário. Quais são as vantagens da mensagem temática? Há várias vantagens do uso da mensagem temática, o que faz com que esse método seja o mais usado. E esse é o mais usado nos púlpitos, com certeza. Então vamos ver aqui algumas vantagens. A primeira vantagem
da mensagem temática é que ela tem uma variedade de assuntos infindável. São assuntos diversos. Também a mensagem temática ela é mais fácil de preparar, né? Ela não tem assim tanto entrave. Podemos observar também a facilidade para alcançar os objetivos, né? Se você tem aí diante dessa diversidade de assuntos e ela sendo mais fácil, você consegue alcançar os objetivos com mais facilidade. A mensagem temática ela favorece a unidade das ideias. Isso aí não tem do que se falar. É facílimo. E quais são as desvantagens aí dessa mensagem? Observa bem. Temos as vantagens, mas também temos as desvantagens. Por ser uma mensagem de variedade de assuntos e de fácil preparo, nós podemos correr o risco aí de secularismo. Tem que ter muito cuidado com o secularismo, porque começamos a colocar aí, dentro desse contexto aí da mensagem temática, assuntos que não são propriamente dito fundamentados biblicamente. E também tem o problema também do intelectualismo, de trazer aí muitas definições difíceis, palavras difíceis, né? Algo muito culto para um público mais humilde, que não vai entender nada do que você falou. Então se perde. A falta de indolência, o risco de indolência também é muito grande. Por quê? Porque você corre o risco aí de menosprezar, não fundamentar da forma necessária a sua mensagem, se achar. Corre também um outro risco de transformar a mensagem em uma salada de frutas. Você já ouviu uma mensagem que o pregador ele começa a falar de A, aí ele começa a se envolver ali com B, C, D. Quando ele assusta, ele já está lá no F. Quando ele termina a mensagem, ele está no Y. Ele se perdeu. Por que ele se perdeu? A quantidade de assuntos faz e nos leva a cometer esse erro. Então tem que ter muito cuidado para não trazer tanto assunto para uma mensagem simples. Porque a mensagem de Deus ela é simples e objetiva. Ela alcança os seus objetivos na simplicidade. Não precisa enfeitar muito, ornamentar muito. Entende? Isso é para ficar mais fácil para vocês. E qual é o desafio da mensagem temática? O desafio é de manter a mensagem temática verdadeiramente bíblica, para não incorrer aí nesses erros que foi citado aí agora há pouco, né? Nós podemos ver isso também lá na página 50 da nossa apostila. Não podemos errar o alvo, viu, meus irmãos, minhas irmãs? Não podemos errar o alvo. Nós precisamos ser simples e objetivo. O pouco é muito. Então, tenha cuidado. E quais são os exemplos? Você pode pegar até uma caneta, ou você pode ir na sua apostila mesmo. Tem aí alguns exemplos aí, ó, na página, a partir da página 58 aí, ó, você pode ir ali, escreve e começa a colocar no papel aí texto. Qual vai ser o texto que você vai usar? Vamos dar um exemplo aí. João 3,16. Esse é o texto que eu vou usar. Eu preciso fazer uma introdução para esse texto. Então, eu vou contextualizar esse texto. Vou trazer aí uma verdade do nosso tempo.
Eu preciso interpretar esse texto, interpretá-lo em seu contexto. E aí eu crio o tema. Qual é o tema? João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Contextualizei? Fiz a introdução? Interpretei? Ótimo. Agora nós vamos para as divisões. Qual que é a primeira divisão que nós podemos aí, voltando aqui ao tema, né? Qual que é o nosso tema? Provisões de Deus para o mundo. Olha que interessante. E como que nós vamos dividir aí esse exemplo de mensagem temática? Primeiro tópico, nós podemos colocar aí água para os sedentos. João 4,14. Sempre não esquecendo que nós temos que justificar ou assentar a nossa argumentação em um texto. João 4,14, onde ali Jesus ele começa a conversar ali com a mulher samaritana, ao meio-dia, no momento que o sol estava muito quente. O segundo tópico, nós podemos também trazer como exemplo aí, abrigo para os necessitados. Salmos 94:22, onde o salmista ele tem Deus como seu abrigo, a sua segurança. E o tópico 3, luz para os perdidos. Tudo incluído, tudo dentro da exposição de João 3,16, para argumentar o que você está trazendo. Então, ali, no tópico 3, luz para os perdidos, João 8,12, aonde é narrado ali que Jesus ele é a luz do mundo. Logo, feito tudo isso, você deve trazer aí, para finalizar, uma aplicação que também não seja muito complicada, seja mais simples, mais direto, mais objetivo. Entendeu? Um outro exemplo de mensagem temática que nós temos aqui, Romanos 8:1. E na introdução aqui de Romanos 8:1, nós podemos falar aqui que fora de Cristo o homem se encontra debaixo de seus delitos e pecados. Ele se encontra longe de Deus e assim sucessivamente. Pega aí o contexto do capítulo 8 do livro de Romanos. Vamos fazer aqui a interpretação. Nós podemos pegar aqui neste texto o que o apóstolo Paulo traça, o curso da vida cristã, no qual a graça ela triunfa sobre o pecado. E tem como tema aqui, para esta mensagem, o que se refere à libertação da condenação? Uma pergunta. E os tópicos, eles são inseridos como respostas à pergunta feita no tema. A que se refere a libertação da condenação? Aos pecados passados. Por quê? Porque todos pecaram. Romanos 3:23. Contextualiza nossos pecados. Foram perdoados. Nossos pecados perdoados estão nas profundezas do mar. Miqueias 7:19. Deus lança no mar do esquecimento. Temos também aqui o segundo tópico, a pergunta do tema. A que se refere a libertação da condenação? A natureza carnal. Você está prestando atenção que a sua mensagem temática ela pode ter também como tema uma pergunta? E os tópicos podem vir como uma resposta sendo fundamentada na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada? E assim você vai dando respostas ao que foi feita a pergunta ali no tema. Para a conclusão, você também pode concluir também com um texto bíblico.
como aqui conclui-se com 2 Coríntios 5,17. Hoje, em Cristo Jesus, somos novas criaturas. Como crentes, entramos numa nova esfera de existência. E ali você contextualiza a conclusão do texto. Faça ali o apelo e a oração final. Está dando para entender? Vai anotando. Vamos partir agora para o sermão textual. Lá na página 62. Como você pode ver aí, a anterior a 62 ali, que nós estamos aqui expondo, tem vários exemplos aqui de mensagens textuais. Na página 62, inicia aqui a construção de mensagens textuais. A mensagem textual nada mais é do que uma elaboração de mensagem a partir de um texto. Lógico, né? E qual que é a estrutura do sermão? A estrutura do sermão permite que a atenção do ouvinte seja fixada numa pequena porção da escritura, o texto. E qual é a importância do sermão textual? Logicamente, a importância é que o principiante pode considerá-lo fácil de preparar, porque as ideias estão dentro do texto do sermão. O texto que você escolheu, a ideia está ali dentro. Você não precisa buscar em outra parte. Está ali dentro do sermão. E qual é a vantagem do uso do sermão textual? Simples. É fácil para o ouvinte seguir um sermão textual. Você abriu ali no texto, você expôs o texto, você situou no texto, você trabalhou dentro do texto, e dentro do texto ali tem os tópicos que você vai retirar. O sermão textual leva o ouvinte a meditar numa única passagem bíblica, aproveitando essa passagem ao máximo. Por isso que é necessário você compreender aí e contextualizar o texto que você escolheu para a elaboração de sua mensagem. Existe também uma regra básica para a elaboração dessa mensagem, né? Exemplo. Como esboçar o sermão textual? Vamos pegar aqui o texto aqui de João 14,6. Eu sou o caminho. João 14,6. Está escrito assim, ó. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O tema dessa mensagem: Cristo é tudo para o crente. E aí nós vamos fazer aqui as divisões. Dentro do próprio texto, nós tiramos ali o primeiro tópico, que é Cristo é o caminho para o céu. Ali você vai fundamentar esta ideia a partir do texto que você pegou como o texto base da sua mensagem. Nada obsta de você aproveitar aí textos bíblicos para fundamentar o seu argumento ali de que Cristo é o caminho para o céu. Ali no tópico 1. O tópico 2, Cristo é a verdade que orienta. Ele não é o caminho, ele não é a verdade. Você vai argumentar, você vai contextualizar e você também pode fundamentar com mais um texto bíblico, sem problema nenhum. E o terceiro tópico, Cristo é a vida que salva. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Também você pode fundamentar esta passagem bíblica, esse tópico, uma passagem bíblica, sem problema nenhum. Seu sermão textual está pronto. Você vai, ao finalizar, fazer aí uma aplicação, né,
para os dias de hoje, logicamente, sempre trazendo para a nossa realidade atual, contemporânea. Não pode perder isso de vista. Vamos lá ao sermão expositivo. Este é o sermão, acho que é o sermão mais importante, no meu ponto de vista. Lá na página 66, fala sobre isso. Sermão textual. A mensagem expositiva, digo, página 66. A mensagem expositiva é considerada pelos estudiosos da área como o modo mais eficaz de pregação, visto que se preocupa fundamentalmente com a interpretação do texto bíblico. Isso é importante saber. E quais são as diferenças entre a pregação textual e o texto expositivo? Vamos lá. O sermão textual, ele extrai as divisões principais do texto, mas as suas subdivisões são construídas conforme a argumentação do pregador, a sua argumentação. Enquanto o sermão expositivo, ele constrói as suas subdivisões a partir de circunstâncias do texto, porque você vai pegar todo um contexto para fazer o sermão expositivo. Está entendendo? Outra diferença. O sermão textual ele se limita a 1 ou 2 versículos da Bíblia, enquanto o expositivo ele pode usar uma narrativa ou um conceito de 1 ou mais capítulos, ou até um livro inteiro da Bíblia. Você trabalha ali dentro do contexto que você leu. Entende? Outro ponto é que no sermão textual, o estudo do contexto ele é importante, não é? Porém, no expositivo ele é indispensável, pois do contrário, o sermão deixa de ser expositivo. Então, o sermão expositivo, como vocês podem ver, ele trabalha dentro da exposição de um contexto, de uma perícope, vamos dizer assim, ou de todo um capítulo, ou um livro da Bíblia, como foi colocado aqui. Está dando para entender? Só você pegar a apostila aí, diante aí do que eu estou te passando, que você vai compreender melhor como conceituar o sermão expositivo. Só que nós precisamos ter cuidado também na elaboração do sermão expositivo. Tá? Olha só para você ver. Na página 67, traz aí no tópico 9.1 os erros mais comuns no uso de esboços expositivos. O primeiro erro é perder-se no acúmulo de detalhes e não conseguir ver a mensagem principal do texto. Facinho de perder, não tem como. Então tem que ter muita atenção. Outro ponto é esquecer-se que o aspecto básico da pregação expositiva é a interpretação. Esse é o aspecto básico, interpretação. E conciliar a interpretação com a aplicação. Se você não fizer isso, você não consegue fechar, você não consegue passar a mensagem. Pois a interpretação sem aplicação se torna mera informação. Informação por si só, ela não muda a vida de ninguém. Entendeu? Então tem que ter esse cuidado. Um outro cuidado que a gente vê demais, corriqueiramente, é a divagação. Pessoas divagam muito, viajam. Isso em função de todo o material levantado. Ao invés de explorar o texto em foco, a dificuldade de interpretar o texto corretamente, o que não é admissível numa época de farto material bíblico. Olha só para você ver. Você tem aí todo um texto para trabalhar com ele. Então, é muito material que você tem para construir a sua mensagem expositiva. E aí você fica divagando e sai do texto. Então, há também a dificuldade de interpretar o texto corretamente por causa disso. Isso não é admissível, sabe por quê? Nós temos material demais.
muito material. Olha, hoje há realmente uma gama de materiais aí, de interpretação bíblica, de bíblias de estudo, né? Temos aí, igual esse aqui, ó, o Champlin, né? Eu gosto de usar. Aqui para você ver. É o Novo Testamento interpretado. Isso aqui, ó, é versículo por versículo, e ele é mais profundo. Então, essa quantidade de material a gente pode ficar perdido. Então, tem que ter muita atenção, muito cuidado no que você vai trabalhar para você não se perder. E existe alguns tipos de mensagem que pode ser confundida com uma mensagem expositiva. Eu creio que você já viu ou já ouviu. Uma delas é a homilia bíblica. Nós podemos ver aí na página 68, fala sobre isso também, a homilia bíblica. Aí vai trazer e contextualizar para você entender. Pois a homilia, ela é um comentário sobre uma passagem bíblica. É uma passagem longa ou curta, na qual o pregador aplica versículo por versículo ou frase por frase apenas. Comenta. Em geral, a homilia ela não possui a estrutura homilética, pois se trata de observações apenas sobre o texto, sem se preocupar de levar em conta a unidade ou a coesão estrutural. Não, é um comentário seguido, corrente. Por isso que há uma confusão. Quais são as vantagens aí do método expositivo? Temos aí algumas vantagens. Primeiro, o método expositivo, ele garante a mensagem de Deus. Porque nós sabemos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Homens iluminados pelo Espírito Santo, homens que foram inspirados por Deus, escreveram a Bíblia. Então Deus fala conosco através da Bíblia Sagrada. Então ela garante a mensagem de Deus. Por ser uma revelação especial de Deus para a humanidade, ela honra a Bíblia. A mensagem expositiva tem esta praticidade. E a mensagem expositiva também, queridos, ela alimenta melhor a igreja. Ela alimenta também e desenvolve o pregador, porque ele precisa aprofundar, ele precisa pesquisar, ele precisa buscar informações, então ele também se alimenta. Agora, há também desvantagens, como todas, do método expositivo. Qual que é? Olha, o método expositivo ele é mais fácil de preparar. Isso aí é sem sombra de dúvida. Só que ele exige mais tempo de preparação. Porque, às vezes, a contextualização é grande. Às vezes você precisa ler, dependendo do que vai ser exposto, o capítulo todo ou o livro todo. Ela exige mais tempo de preparação, ela é mais difícil de aplicar à atualidade, porque ela está no contexto passado. Então, nós vamos compreender por que a gente precisa fazer aí uma hermenêutica do método expositivo. Para fazer uma ponte do passado para o presente, para a atualidade. A desvantagem também é porque se for mal preparada a mensagem, ela vai afastar o ouvido da Bíblia. Você já viu quando a pessoa não está dando atenção para o que você está falando? Quando ela já começa a prestar atenção em outras coisas, algumas até dormem. Isso pode acontecer, com certeza. E quais são as características do sermão expositivo? Olha, nós sabemos que a fidelidade das Escrituras Sagradas é o fundamento da nossa fé. Então, nós precisamos ser fiéis à Escritura. Tá bem? Então, as características do sermão expositivo. Primeiro, ele tem um texto único.
Ele não tem vários textos. Ele exige fidelidade ao texto. Ele tem coesão. O texto ele faz um movimento. O ouvinte ele é movido do ponto de partida ao ponto de chegada. Porque ele já está contextualizado. Você só precisa compreender e saber passar. Ali mesmo no texto ele já tem ali uma aplicação, basicamente. Você só precisa fazer essa ponte do passado para a contemporaneidade, para o nosso tempo. Entende? Então, para isso, para a gente compreender isso, o que é exegese? O que é hermenêutica? Como nós vamos interpretar a Bíblia? Então, nós vamos enfrentar aqui algumas dificuldades. Lá na página 70. O que é exegese? O que é exegese bíblica? Nós podemos perceber aí que é a interpretação crítica de um texto completo ou de parte das Escrituras Sagradas. É um exame detalhado do texto bíblico. E aí você pode verificar aí na sua apostila o que ele traz de ensinamento para nós. O que ele quer nos prevenir. Principalmente porque a exegese ela nos auxilia a tirar do texto o que ele tem e trazer para fora, para que a gente possa aplicar na vida cotidiana. E não se pode confundir a exegese com a exegese. Por quê? Porque o que muita gente vê aí no dia a dia é pessoas fazendo aí exegese e não exegese. Porque a exegese, as pessoas, aqueles intérpretes da Bíblia, eles trazem algo de fora e inserem no texto. Muitas vezes, ele contradiz o texto e traz confusão para o ouvinte. Então, isso a gente não pode fazer. Tudo bem? E qual que é a necessidade da exegese bíblica? Está aí. A exegese ela existe para construir uma ponte entre o nosso século e a realidade da audiência do original, do século passado. Então, essa ponte tem que ser feita. É até o que se fala hoje aí, até um problema, né, nas redes sociais, aí, até no nosso meio, sobre a atualização da Bíblia. Nós fazemos essa atualização na interpretação, na exegese, usando as ferramentas hermenêuticas necessárias. Nós fazemos a exegese bíblica. Tranquilo? Alguns passos aí na página 71, você vai ver que existem passos para nos auxiliar a fazer aí uma boa exegese. Ele vai estar aí com alguns tópicos, né? Que pode ser aí, são 12 tópicos, ensinando aí, ó, desde a escolha do texto, né? Até a organização do texto em seções principais e secundárias. Você vai observar aí, tá? Na página 71, como que você vai fazer aí para fazer uma boa exegese do texto que você vai escolher para que a gente possa aí fazer os exames aí a partir de quinta-feira. E nós também temos aí uma situação em que enfrentando aí algumas dificuldades aí do texto, né? Para fazer aí essa exegese, né? Usando as ferramentas hermenêuticas necessárias. Para melhor entender, né? Apresentamos aqui uma lista de perguntas aparentemente óbvias. Parece ser óbvias, tá? Mas que precisam ser respondidas em cada mensagem expositiva. Olha só. O que significa o texto? Assim que você escolhe o texto, você escolheu o texto, meditou no texto, leu o texto, você vai perguntar: o que significa o texto? Como posso saber o que o texto significa? Como é que eu posso? Quais são as circunstâncias que levaram o texto a ser escrito? Por que o autor escreveu dessa forma? Por que ele falou assim?
Por que ele expressa dessa forma? O que nós temos em comum com os personagens do texto? Entende? Como as pessoas de hoje deveriam reagir à verdade desse texto que foi escrito há 2.000 anos atrás, há 4.000 anos atrás? Qual a maneira eficiente de comunicar a mensagem desse texto? Qual que é a maneira eficiente? Isso é importante, tá? Você fazer aí essas perguntas. É necessário. E durante a pesquisa você precisa responder, achar respostas. Amém? Bom, nós temos aqui umas regras aí para fazer uma hermenêutica do texto. Você pode pegar aí o texto aí de Gálatas 3, no capítulo 3, aí no verso 24. Vamos lá, Gálatas 3, 24. Só para você compreender aí como fazer aí uma hermenêutica aí do texto. Gálatas, depois aí de Coríntios aí, ó. Gálatas 3, 24. O texto está escrito assim, ó. De maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Como é que eu vou fazer aí a hermenêutica desse texto? Primeiro eu vou identificar aí palavras que precisam ser interpretadas, né? E dentro dessa identificação nós podemos observar aí que o autor ele fala aí de lei. Então você grifa aí lei, faz um círculo em volta aí da lei. Nós podemos também ver uma outra palavra aí que nos chama a atenção, que é guardião. Guardião. Grifa ela aí também, faz um círculo em volta dela. Outra importantíssima é justificados. Você vai grifar justificados também. Você vai também grifar pela fé. E olha para você ver como que você vai compreender esse texto. Primeiro, a lei. Você vai pesquisar o que é lei. Como eu vou compreender o que é a lei? Aí nós vamos achar algo lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, que fala sobre os 10 mandamentos. E para ser mais preciso, nós vamos lá em Êxodo, capítulo 31, 18. E nós vamos compreender que aqui Deus está falando de lei moral. Entende? Lei moral. Opa! Isso é bom saber. Deus está falando aqui de ética. O outro é guardião. Que palavra é essa? Eu preciso também, eu não falei aqui anteriormente, é de um dicionário bíblico. Um dicionário bíblico bom. Não precisa ser muito caro, não. Mas um dicionário que atenda aí aos requisitos aí para você conhecer as palavras. Então, guardião, a palavra guardião, nós vamos aí encontrar o significado dessa palavra do grego paidagogos, que significa instrutor ou professor de crianças. Entendeu? Nosso guardião. Se ele tornou nosso guardião, se dá para entender aqui que é um instrutor ou professor de crianças, é nosso mestre. Então, a outra palavra que nos chama a atenção é justificados. Antes de justificados, só um acréscimo aqui sobre guardião. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, não é verdade? Desculpa. Vem o pleno conhecimento do pecado. Então, Romanos 3,20, a lei mostra nosso erro e nos conduz à solução.
A nossa solução, ela vai nos conduzir para o nosso instrutor, para o nosso professor, que é o nosso guardião. É ele que vai o quê? Nos justificar, porque aí nós vamos aí achar a palavra aí, justificados, e vamos saber por quê, qual que é o significado dessa palavra. Ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Romanos 3,20. Então a justificação ela é recebida pela fé, provida pela graça. Não é por merecimento humano. Ninguém merece. Então ela é recebida pela fé providenciada pela graça e confirmada pela obediência da fé. Então tem que ter uma atitude, tem que ter uma ação. Romanos 3,31. Opa, então eu já compreendi, né? Sobre a lei, sobre o guardião, sobre o que esse entendimento aí de reconhecer o pecado, aonde ele nos lança aí, que é o quê? Para justificação. E se para ser justificado eu não mereço, não é por mérito próprio, é pela fé, então eu tenho que compreender que fé é estar plenamente convicto. É a palavra. É estar plenamente convicto que Jesus pode cumprir o que prometeu. Como está lá em Romanos 4,21. A justificação é fruto da confiança na justiça de Cristo, não na nossa. Então nós somos justificados por causa disso. Olha que texto de Gálatas é tão pequeno, você pode construir uma mensagem temática, né, sobre ela, tranquilamente. Deu para entender? É por aí, tá? Então qualquer dúvida, vocês também façam contato comigo, tá? A hermenêutica é necessário nós termos aí ferramentas hermenêuticas para fazer aí essas interpretações, fazer uma boa exegese. E o que pretende a hermenêutica bíblica? Ela pretende estudar os princípios de interpretação da Bíblia enquanto uma coleção de livros sagrados e devidamente inspirados, divinamente inspirados, né? No cristianismo, essa interpretação é estudada e obtida através da exegese, e não exegese, tá? Exegese. Embora a palavra hermenêutica geralmente se aplica a todo o campo da interpretação, inclusive a exegese, também é usada no sentido mais específico, que é o de procurar relevância contemporânea lá nos textos antigos. Olha para você ver a importância da hermenêutica bíblica. Como organizar o sermão expositivo? Bom, em um sermão expositivo segue princípios semelhantes a outros métodos de sermão. Isso aí você pode ter certeza que é por aí. Após estudar bem o texto e seu contexto, você pode enumerar os pontos altos e as ideias mais fortes do texto. Como mostrei aqui na exegese aqui, do versículo de Gálatas. As ideias mais fortes vão formar as divisões da ideia central. Olha só um exemplo aqui interessante. O cristianismo prático do centurião. Lucas 7, de 1 a 9. Então, pega o texto de Lucas 7, de 1 a 9. Aqui. Lucas 7, de 1 a 9. Vai lá no texto. Leia o texto. Leia, releia, quantas vezes for necessário. Você precisa identificar nesse texto as qualidades aí do personagem. Vamos colocar por aí. Então, 7 de 1 a 9. 7 de 1 a 9 vai falar aí da cura do servo do centurião. Leu, releu, aí você vai ver lá dentro do texto, no verso 4, que ali fala sobre a reputação do centurião. Né? Estes aproximaram de Jesus e lhe pediram consistência. Ele merece a sua ajuda. Então, ele tinha boa reputação entre os seus. Esse é o primeiro tópico. O segundo tópico é a humildade do centurião. Como que você identifica a humildade dele aí no texto? No verso 6. No verso 6, está falando aí o seguinte: então Jesus foi com eles. Quando Jesus estava perto da casa, o centurião enviou de alguns amigos dizendo: Senhor,
Não se incomode, porque não sou digno de recebê-lo em minha casa. Olha só a humildade desse homem. Boa identificação. E o último tópico que nós podemos observar é a fé do centurião, aí no verso 7. Olha a fé desse homem. O que Jesus fala? Por isso, não me julguei digno de ir falar pessoalmente com o Senhor, porém diga uma palavra e o meu servo será curado. Jesus ficou assim, maravilhado com a fé deste homem. Então, a organização do sermão expositivo dentro desse texto, ele já está pronto. Você vai trabalhar ali sobre reputação, sobre humildade e sobre fé, trazendo aí as características de um cristianismo prático na vida do centurião. Não é interessante isso? E é importante você pontuar tudo isso. Tá? O outro sermão que podemos exemplificar aqui, ele se encontra lá no capítulo 3 do livro de João, João 3, do verso de 1 a 15, que fala sobre Nicodemos, né? E tem ali como ideia central o cristão e o novo nascimento. Olha que importante. Você lê, relê, lê várias vezes. Se precisar 10 vezes, 15, 20, a quantidade de vezes você achar necessário para você compreender o texto. Depois que você leu, compreendeu, você começa a pincelar 3 pontos fortes nesse texto. Como eu vou te dizer aqui, ó. O primeiro ponto forte do texto, ele está lá no verso 3 ao verso 5, aonde Jesus fala da necessidade do novo nascimento. Importante, não é? Outro ponto, outro tópico que você vai achar aqui dentro da organização desse sermão expositivo é sobre o mistério do novo nascimento. Que mistério é esse que Nicodemos aí custou entender? Ele está lá no verso 6 ao verso 10. Está vendo que você pode achar o tópico não só em um verso, mas dentro de um contexto de versos? E o último tópico você pode encontrar aí também quando você chega à conclusão de que há recompensa no novo nascimento. Então, a recompensa do novo nascimento. Lá no verso 15. Para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Essa é uma recompensa, ter a vida eterna. Então, contextualizando aí esse texto, você consegue montar um sermão expositivo aí claro, objetivo, simples, mas profundo. E que quem estiver ouvindo, ele tem a capacidade de acompanhar o seu raciocínio. Tranquilo? Os esboços aí do sermão expositivo. Temos o exemplo aí na apostila, que dá para você verificar que ele está dentro de um parâmetro que exige introdução, ilustração, transição. A conversão do centurião. Aí vai lá e traz toda a contextualização. Então, estes são os pontos que nós deveríamos abordar com a finalidade de orientar vocês para construir um sermão bíblico, do qual será apresentado aí a partir de quinta-feira. Né? Nós já combinamos aí quem vai fazer aí o primeiro sermão, vai apresentar o primeiro sermão lá durante o culto. E posteriormente no domingo, até fecharmos a fim de que a gente possa aí, em dezembro, estar certificando todos vocês. Eu espero que possa ter aí alcançado o objetivo, que é de tirar dúvidas. E eu espero que, na dúvida, vocês possam aí fazer contato, manda mensagem. Estou aqui no WhatsApp, atento aí ao que vocês necessitarem, e o que eu puder aí auxiliá-los,
nós vamos aí auxiliar para que a gente possa aí ter um desenvolvimento aí que glorifica o nome do nosso Senhor. Amém? Deus abençoe a todos. Espero que vocês superem aí a expectativa. Tá? Um abraço, tenham uma boa noite ou um bom dia para vocês. Fiquem com Deus.